que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que a bênção do Senhor, a vida que Ele nos dá e essa comunhão que Ele pede, que a gente juntos, que nós possamos gerar, esteja entre nós. Não é verdade? Quero convidar você para se levantar. Nós vamos adorar a Deus nessa manhã. Nós vamos colocá-lo no centro, mais uma vez no centro do nosso entendimento, do nosso coração, que é onde Ele precisa estar sempre. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós nos chegamos a Ti nessa manhã. Nós nos colocamos humildemente diante da Tua presença, como igreja, como corpo, pedindo que a Tua presença venha trazer luz onde precisa dentro de nós, que o nosso interior receba todos os raios de luz que o Teu Espírito pode gerar, para que nada fique escondido, nada fique apagado, que a Tua glória reine em nossa vida, no nosso interior. A gente quer Te adorar nessa manhã, render graças a Ti. Tu és o Senhor dos senhores, o médico dos médicos. Tu és aquele que nos guia, mesmo no escuro, na noite. O Senhor faz com que a gente possa levantar as nossas cabeças e agradecer por cada segundo, por cada momento de vida, pelos amigos que a gente tem, pela igreja que o Senhor nos dá, para que a gente possa juntos poder Te adorar e aprender. Recebe, Senhor Deus, o louvor que a gente vai Te apresentar aqui. O louvor, Pai, que desse louvor saia a adoração perfeita, que o nosso coração enalteça a Ti, Senhor Deus, o Senhor que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação do homem, Pai. Que nessa manhã o nosso espírito receba absolutamente tudo que o Senhor quer nos comunicar, pela Tua presença, pelo poder do Teu Espírito Santo em nós. Nós Te louvamos, Senhor Deus. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que ainda estão por chegar, aqueles que já colocaram no seu coração de vir e adorar ao Senhor juntamente com a igreja. A gente abre o nosso coração, o nosso espírito, e mais uma vez eu digo, Pai, queremos receber tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem para nós essa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Estão acesas.
diante da majestade. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade
poderoso. Canta mais uma vez, Santo. Tu és poderoso, Deus. Convence, Pai, os corações deste lugar, Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Tu és santo. Mais uma vez, abre o teu coração. Poderoso, Espírito Santo, toma conta desse lugar. Deus eterno, será que você está certo disso ou você está apenas convencido disso? Sempre que o Espírito Santo fala alguma coisa, pede para Ele te convencer. Mas depois, como diz o pastor Wesley, que Ele possa te converter, fazer mudar de direção, que os seus olhos vejam o grande poder de Deus na sua vida. Enquanto a gente estava adorando ali, o Senhor me deu uma pergunta para fazer para você. Preste atenção aqui, gente. Aleluia. Vamos focar aqui. Mantenha esse espírito de adoração. Essas joias preciosas aqui. Olha, um mais lindo que o outro. Estende teu braço para cá. Pai, que essas crianças, das quais é o teu reino, possam ser continuadamente alimentadas e abençoadas pela tua palavra, Pai. Nós abençoamos as professoras, os professores que dedicam seu tempo também para se prepararem, para alimentar o coraçãozinho dessas crianças com teu amor, com a tua graça, com a tua paz. E a gente declara que o mundo não vai tomar esses corações. Amém? 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 Então vai lá. Nós abençoamos vocês no nome de Jesus nesse dia, tá? Lindona, vai lá, lindão. Eu estava no louvor e o Senhor me deu uma pergunta que eu sei que é para a igreja. Deus é um meio ou fim para você? Olha aqui que eu estou fazendo uma pergunta séria para você. O que é o Senhor Jesus para você? É um meio? Um meio para você chegar onde você quer? Um meio para você alcançar aquelas coisas que você realizou, que você idealizou, que você pensou, que você sonhou? O Deus é o fim. Porque se Ele for o meio, quando você alcançar essas coisas, talvez elas não tenham mais tanto valor. Ele não tenha mais tanto valor. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou Deus é meio, ou Deus é fim para você. Você precisa decidir isso no seu coração.
Isso é muito importante para a sua vida espiritual. E é legal você fazer essa pergunta para si mesmo. Quando você estiver indo para casa, pense nela. Além da palavra que você vai escutar hoje aqui, pense nessa pergunta. Deus é um meio para mim? Um meio para alcançar a minha prosperidade? Um meio para eu alcançar as coisas que eu gosto? Ou Deus é o fim? O fim. Porque se Ele for o fim, assim como Ele é o começo, Ele é o fim, então tudo que acontecer no meio desse caminho é para a honra e glória dEle. Amém? Os seus dízimos, as suas ofertas, as coisas que você separa para Deus, no momento que você acorda. Eu fico feliz porque nós tiramos agora 2 semanas de férias. A gente retornou, para nós é 6 horas da manhã agora. Estamos com 4 horas, 5 horas atrasados, né? Então nós estaríamos acordando nesse momento, mas a gente veio para adorar o Senhor com vocês. Nós chegamos ontem à noite. E eu fico feliz porque quando um soldado sai, o outro soldado toma conta. E foi isso que aconteceu. E é isso que acontece sempre. A igreja não parou. O que eu quero dizer é, a igreja não para. Porque a igreja não é um meio de você alcançar a Deus. A igreja é o fim. A igreja que o Senhor colocou você está ali para servir de bênção até a eternidade do Senhor. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E eu quero colocar isso para você, porque semana passada, por exemplo, nós não cumprimos todos os nossos deveres de pagamentos da igreja. E eu queria que você pensasse nisso. Você que é dizimista, você que entrega a sua parte, aquilo que é de Deus nessa igreja, eu quero que você pense seriamente nisso. Nós não estamos aqui usando, nós nunca fazemos isso, e se alguém faz, eu chamo atenção no final. Nós não usamos de convencimento emocional para você entregar a Deus aquilo que é dele. Nós ensinamos as pessoas. E mesmo que segunda-feira passada eu não pude pagar, nós não pudemos como igreja pagar todas as coisas que a gente precisava pagar, eu entreguei para Deus. Eu falei: Pai, essa igreja não é nossa, não é minha, a igreja é tua. E quem convence o coração e quem converte os corações é o Espírito Santo. Por isso eu estou falando para você, que a igreja não seja um meio, que Deus não seja um meio, que Jesus e a palavra que você está escutando aqui não seja um meio para você, pensa bem, suas coisas, o eu, a nossa vontade, não sirva para você alcançar as coisas, mas que você entenda quem é o princípio de tudo na sua vida. Amém? Então eu quero colocar isso diante de Deus. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Essa ordenança não vem de alguns homens que resolveram tirar dinheiro do bolso das pessoas, que é o que o mundo prega, e o crente que não é firme, que usa Deus como meio, acredita nisso. Presta atenção, o crente que usa Deus como meio, acredita nessa balela que o mundo prolifera por aí. Mas a palavra de Deus diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que, senão, façam coletas quando eu for. O apóstolo Paulo estava ensinando isso. Quando ele chegava nas igrejas, ele não queria que fizessem nada especial para que pudessem abençoá-lo, não. Ele queria só que a igreja continuasse fazendo aquilo que a igreja precisava fazer sempre. Amém? Então eu queria que vocês, entregar a vocês essa parte que Deus coloca no meu coração, mas eu sei que Deus também fala com você. Deus não fala só com os pastores dessa igreja, Deus fala com a igreja. Presta atenção. Eu vou na igreja para ouvir uma palavra do Senhor, do pastor. Claro, isso é bênção. Mas por que você não conversa com Deus na sua casa, no seu lugar, na sua luta diária, no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa, com as pessoas que você está? Porque ali também o Senhor está. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está em você e pode agir através de você. Pensa nisso, gente.
Essa igreja tem um objetivo de formar e levantar crentes fortes. Alô? Crentes fortes. Não é crentes viciados em receber uma ordem. Crentes fortes que se levantam e sabem exatamente o que está acontecendo no dia deles, porque o Espírito Santo está em você, vai te dar o discernimento. Amém? Então, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você que tem confiado no Senhor e deixado que Ele dirija os seus passos, e você descansa nessa abundância. Pai, no nome de Jesus, quero agradecer por todos aqueles que contribuem, que chegam à sua casa com o coração aberto para receber tudo que o Espírito Santo tem para a vida deles. Nós queremos instruir, mas queremos, antes de mais nada, sermos instruídos pela Tua palavra, pelo Teu poder. Espírito Santo, age nessa casa, age nessa casa, meu coração e no coração de cada pessoa que está aqui, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero convidar aqui a pastora Fabiana. Ontem eu cheguei, eu falei, sou eu que vou pregar, eu vim seco para ministrar. Falei, não, pastor, você acabou de chegar, fica aí, deixa que eu... Deus abençoe você, viu, Fabi? Amém. Amém. Ele acaba de chegar, já quer, sentar na janelinha. Calma aí. Amém. Ai, ai, gente, é sempre assim, né? A mão fica assim, ó, toda vez que a gente vem aqui na frente, né? Enfim, eu sempre oro e peço a misericórdia de Deus para que eu consiga compartilhar com a igreja aquilo que está queimando no meu coração. Então, eu oro para que o Senhor fale com vocês através da minha vida e para aquilo que Ele já ministrou no meu coração, que eu consiga, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, alcançar o coração de cada um que está aqui para ouvir e que vai ouvir posteriormente também. Amém? Bom, todo mundo bem? Todo mundo feliz de estar aqui? Com os pastores de volta, né? Coisa boa, todo mundo, como disse a Adri, o time está completo de novo, graças a Deus. Mas como disse o Marcos, a igreja continua caminhando, ainda que um de nós não estejamos. Isso é muito bom, né? Muita gente, sentindo falta de muita gente aqui hoje, mas eu tenho certeza que quem não está vai assistir depois, porque eu creio que Deus preparou uma palavra de transformação e renovação para nós. Não que eu já tenha alcançado, mas já que eu estava meditando nessa palavra e Deus trabalhou nisso, eu vou continuar caminhando para tentar alcançar esse entendimento. Há 2 semanas, gente, nós ouvimos falar sobre perdão. Lembra dessa ministração que houve aqui há 2 semanas? Sobre perdão, que o perdão não é uma opção, é uma condição para que a gente também seja perdoada, e a gente precisa do perdão de Deus. E a semana passada nós tivemos uma ministração a respeito de felicidade. Onde está a nossa felicidade? Onde nós temos buscado a nossa felicidade. Nos lembrando que também está atrelada ao perdão, né? Que quando a gente perdoa, recebe o perdão de Deus, essa alegria, essa felicidade, ela deveria de vir de uma forma também genuína, porque a nossa felicidade não está nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus. Assim deveria ser. E hoje eu estou trazendo para vocês um complemento disso tudo, eu acredito. E o tema da mensagem é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Que é algo que não tem como a gente caminhar sem tê-lo com Cristo. E aí, existem algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã, que seria sobre como a gente ter uma vida que produza fruto. O que é esse fruto? Então, como a gente produz esse fruto e o que é o fruto? E aí a gente vai caminhar um pouquinho nesse entendimento, tá bom? Como a gente tem um chamado para ter uma vida frutífera, evidenciar as virtudes do fruto do Espírito Santo. E existem 2 passagens que a gente vai ficar nela aqui um pouquinho, que eu acho que não sou eu que falo, né? É a palavra de Deus, eu só vou transmitir aqui e tentar exemplificar aquilo que a palavra de Deus já fala, porque a gente não tem nada a acrescentar. Então, vamos ler para começar o Salmo 1, do versículo 1
ao 4. Olha lá o que está escrito. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Nessa passagem, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos judeus. Mas até o 4 eu acho que está bem alinhado com o tema daqui. Eu até passei aqui um grifo, né? Dá fruto no tempo certo. Nessa passagem está sendo feita uma comparação, uma analogia da gente como sendo uma árvore plantada na beira ali de um rio, na beira de uma água. O que acontece com essa árvore que está plantada na beira de uma água, de águas, né? Ela tem um solo fértil por conta da água e ela cresce de maneira produtiva e dá fruto, fica bonita, fica com as folhas verdes, dá fruto no tempo certo. Por quê? Porque ela está plantada em um lugar onde é propício para ela crescer e se frutificar. Amém? Fácil de entender, né? Só entende quando a gente não quer. Aí, lá em João 15, no versículo 1 ao 8, Jesus também fala a respeito disso. Olha aqui como Jesus trata. Aqui, em Salmo, ele está fazendo uma analogia com uma árvore, ok? É só uma analogia, ele está fazendo uma comparação. A árvore com aquele que dá fruto. Ele está falando que a árvore realmente dá fruto quando está plantada num lugar que é propício. Aí Jesus usa isso como se fosse uma parábola aqui, né? No versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Videira, plantação de uvas, certo? Eu olhei várias imagens para poder visualizar o que Jesus estava dizendo nisso. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Vamos para o próximo. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. Olha só, gente. O que o agricultor, ele está dizendo que ele é a videira, ele é aquele tronco, imagina um tronco, um caule, ele é a videira, e ele diz que nós somos os ramos dessa videira, e que o pai dele, que é o agricultor, que é Deus, corta todo o ramo que estando em mim não dá frutos, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, imaginou a árvore, imaginou a videira, aquela parreira cheia de ramos, com aquelas frutas bonitas? O que acontece pegando ali na parte da agricultura? Nada pessoal, né? Tem um técnico agrícola para me ajudar, tem um filho fazendo agronomia, né? Mas eu não fui buscar eles, não. Eu fui buscar ali, fiquei olhando as imagens para poder entender direitinho o que Jesus está dizendo aqui. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. Então, se você imaginar lá a videira, a parreira, que a gente chama, e tem aqueles galhos que não está dando nada, o que o agricultor vai lá e faz? Vai limpando, vai cortando. Não dá fruto, ele corta, vai cortando. Aquele que dá fruto, ele vai podando. O que é podar? Você tira os pedacinhos que estão perto, que estão roubando a energia daquilo que está indo para a fruta, porque a fruta ela vai recebendo através da seiva os nutrientes que vai subindo até ela. Se tem ali um galinho, umas coisinhas que tem que ser tirado para não roubar, e essa fruta, né, aumentar e dar mais frutos ainda, ele vai limpando. Então, olha só, não dá fruto, poda e joga fora. Poda não, corta e joga fora. Dar frutos, poda, ou seja, vai limpando, vai ajustando para dar mais frutos ainda. Então, aqui, Jesus faz uma comparação e ele dá duas opções. Dar frutos, poda para dar mais frutos ainda. Não dar frutos, corta e joga fora. Próximo versículo. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então, a palavra já vem, já nos limpou. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, repete, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. A semana passada também foi lido esse versículo e foi enfatizado bastante. Sem mim vocês não poderão fazer nada. Ou seja, nada, coisa alguma. Nós só podemos dar fruto e fazer alguma coisa se estivermos ligados à videira. Somos os ramos e sem mim vocês não poderão fazer nada, absolutamente nada. Eu lembro que a semana passada o Wesley ministrou sobre isso e ele falou, pega aquela sua Bíblia lá que tem o significado das palavras e vê o que está escrito, vê se tem um significado isso. Não, e nada é nada. E aí todos os significados, no grego, não sei, no aramaico, não sei mais aonde, é nada. Não fazer nada. Sem mim vocês não poderão fazer nada. Então, tudo que a gente faz, que a gente acha que a gente está fazendo e que é legal, a gente pode até estar fazendo por nós mesmos, mas o que a gente faz, que deve ser bom, é alinhado na videira. Porque sem essa videira, sem estar inserido nisso, a gente não pode fazer nada. Dá para entender o teor da palavra? É nada. Nada é nada mesmo. Aí a gente fala, poxa, mas eu faço tanta coisa legal. A gente faz tanta coisa legal. Se a gente estiver ligado na videira, é coisa legal que agrada a Deus. Se a gente não tiver, é nada. Tudo aí que a gente acha que é legal, é nada. A gente leu até o 5, vamos no 6. Na verdade, é redundante, vai repetindo a mesma coisa, mas é legal a gente continuar. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Queridos, é muito interessante quando a gente reflete em cima disso e a gente ouve que, se não estiver ligado à videira e se não der frutos, é arrancado, é cortado e é jogado fora. Olha o que fala. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Quando a gente fala que o perdão é uma condição, dar fruto também é. O que acontece se você não dá fruto? É cortado. E é lançado aonde? No fogo. É queimado. Vocês estão a fim de dar fruto? Vocês querem ser cortados e lançados fora? Por isso que é bom a gente meditar e a gente refletir sobre isso. Olha como é sério e como é importante a gente parar aqui agora, não só nesse momento, mas continuar refletindo sobre isso. Porque Jesus foi tão claro quando ele disse que, assim como o agricultor corta aquilo que não está dando fruto e joga fora, é assim a nossa vida se não tiver fruto, é assim a nossa vida com Ele. É muito sério, não é? Que é mais uma razão para ser tão sério assim, da gente entender como a gente dar fruto e o que é o fruto. Em Mateus 7, no versículo 15, olha o que fala aqui no versículo 15. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. No 16. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Eu vou até o 20. 18. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E o 20, assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Gente, olha como a palavra de Deus repete, para que a gente possa entender, para que a gente possa aprender e para que a gente possa absorver. Aqui ele faz uma ressalva da importância da gente conhecer os frutos. A gente conhecendo o fruto, sabendo quais são os frutos, tanto para a nossa vida quanto para o outro, a gente consegue discernir aquela pessoa que
às vezes não está fazendo aquilo que a gente consegue discernir o falso profeta. A gente consegue discernir aquele que vem e que, na verdade, é um lobo devorador e não aquele que vem para poder proteger as ovelhas. Se a gente não conhece o fruto, se a gente não sabe discernir o fruto, a gente vai ser devorado por lobo. A gente simplesmente não consegue saber quem que está falando, quem que está agradando a Deus e não está. E muitas vezes nós estamos equivocados quando a gente está olhando alguns dons e achando que a pessoa está sendo usada por Deus. Porque dom é uma coisa, fruto do Espírito é outra, não é? Eu posso ter o dom de ministrar aqui na frente, eu posso ter o dom de curar, eu posso ter o dom de expulsar demônios, enfim, de ensinar. Os dons, eles são compartilhados, cada um recebe o dom para alguma coisa que é para poder edificar o reino de Deus. Então, você recebe um dom, outro dom, 2, 3, 1, enfim, não acredito que todo mundo tenha todos os dons, mas os dons você recebe. E aí a gente vê uma pessoa exercendo o dom que ele tem. Mas será que ele está ligado na videira? Porque esse dom só vai ser para edificar o reino de Deus se estiver ligado na videira. E como é que eu vou saber se está ligado na videira? O que Jesus nos ensina aqui? Pelo fruto. Pelo fruto nós reconheceremos. Então, muitas vezes, aí tem aquela outra passagem, boa, vou ler mais uma então, 22, o mesmo, Mateus 7, 22 e 23. Olha só como é sério a gente entender sobre o fruto. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome nos expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sério, né, gente? Olha como é sério. Está expulsando demônios, está ministrando, está curando, está trazendo um monte de gente para a igreja. E será que tem fruto? Se tiver fruto, está ok. Se não tiver o fruto, que é isso que é o próximo passo aqui que a gente vai entrar junto agora, não está ok. Eu posso ter convidado um monte de gente para vir para a igreja, essas pessoas podem estar aqui recebendo, sendo ministrada. Glória a Deus por elas estarem, glória a Deus por elas poderem ter a oportunidade de receberem, de conhecerem a Cristo. Mas isso não significa que eu estou dando fruto. Isso não significa que eu estou alinhada à videira. Dá para entender? Não significa. Só vou estar ligada à videira se eu der fruto. Mas o que é fruto, então, Fabi? Se não é profetizar, se não é trazer as pessoas para a igreja, se não é, fazer com que mais e mais pessoas se acheguem a Cristo, o que é, então, fruto? Não são meus frutos isso? Não. O fruto, gente, é a nossa conduta, é as nossas atitudes, é o nosso caráter transformado através do Espírito Santo de Deus. Isso é o fruto. É o resultado, eu ouvi um pastor falar isso e faz muito sentido, é o resultado da nossa vida com Cristo. Isso é o fruto. Por isso que a Bíblia não fala de frutos, a Bíblia fala de fruto. E eu vi um outro pastor falar, que eu achei bem interessante a analogia, que o fruto é como se fosse uma tangerina. Vocês já ouviram fazer essa comparação? É como se fosse a tangerina. A árvore, ela dá um fruto. Que fruto? É uma fruta. É uma tangerina, por exemplo, e essa tangerina tem vários gomos. E quais são esses gomos? O que são esses gomos? São as virtudes do Espírito Santo. São os hábitos do Espírito Santo. São aquelas coisas que a gente faz, porque a gente só faz se estiver ligado à videira. Esse é o fruto, esse é o resultado da minha vida com Cristo. E aí a gente volta lá no Salmo 1. O que o Salmo 1 fala? Que aquele que está em Cristo, ele medita dia e noite. O seu prazer está nas coisas de Deus. Ele medita dia e noite na palavra do Senhor. O prazer dele está nisso. Quem tem prazer na palavra de Deus, medita dia e noite, busca a sua satisfação em Deus, esse sim dá frutos. Esse fruto. Eu tinha separado um videozinho para falar sobre o fruto, que está em Gálatas 5 e 22, que a gente vai ler. Mas, infelizmente, a gente está sem internet, não vai dar para passar. Mas depois eu posso compartilhar com a igreja pelo WhatsApp, porque eu gosto de
passar isso para as crianças. É uma moça chamada Patrícia Jacob, que ela faz a Bíblia desenhada. Então, ela vai mostrando, sabe, assim, desenho, vai colocando e desenhando. E quando você visualiza, você consegue gravar, você consegue guardar tão bem. E ela fala sobre esses frutos, né, do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Então, entendendo que a gente dá o fruto, e que esse fruto tem várias partes, vários gomos. Quais são esses gomos, né? Que é o resultado da nossa vida com Cristo. Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Esses são as virtudes, esses são os hábitos do fruto do Espírito Santo, daquele que está ligado à videira. Aí, a gente meditando sobre isso, né? A Bíblia fala que, Jesus fala que a árvore boa não dá fruto ruim, e a árvore ruim não dá fruto bom. Então, se eu estou ligado à videira, o meu alimento vem de onde? Vem de Cristo, vem das coisas de Deus, vem do Espírito. Então, eu estou me alimentando das coisas de Deus, eu estou me alimentando das coisas do Espírito. Eu estou produzindo aquilo que o Espírito, que é o resultado, né, que o Espírito produz em mim. Que são, se você quiser deixar as virtudes aí, é bem legal para a gente meditar em cima disso. Então, uma árvore boa só vai produzir frutos bons se estiver ligado à videira, se estiver se alimentando daquilo que é bom. Uma outra comparação. Você imagina que você tem uma casa, você mora dentro de uma casa, com a sua família. Na minha casa, vou pensar na minha casa. Eu estou lá na minha casa, com os meus filhos, com meu marido, e nós temos alguns hábitos ali que a gente costuma fazer. A gente tem horário para levantar, a gente tem horário para almoçar, a gente tem os nossos momentos para conversar, para meditar, a gente tem o nosso horário de dormir, a gente tem aquele que sai, que vai fazer faculdade fora e que volta no final de semana, a gente tem aquele que sai de vez em quando com os amigos e que volta um pouco mais tarde, a gente tem a namorada que chegou e que está ali com a gente, ou seja, nós temos alguns hábitos que acontecem dentro da nossa casa, que provavelmente é diferente dos hábitos que você tem dentro da sua casa. E aí vamos supor que lá na minha casa, no mesmo espaço físico, eu me mudo. Vou pegar os meus filhos, vou pegar o meu marido, e a gente se mudou dessa casa e foi para outra casa. Uma outra família compra a minha casa e vem morar nessa casa. Serão os mesmos hábitos? Não, porque eles têm hábitos diferentes. Cada um aqui na sua família tem hábitos diferentes. Então, quando uma família sai e entra outra, vai acontecer ali nessa mesma casa os hábitos daquela família. O que tem a ver, Fabi, isso aí? Tem a ver que aquele que habita em você é aquilo que você vai produzir. São os hábitos que você vai ter. Se o Espírito Santo habita em você, se você medita dia e noite, se o teu prazer está na lei do Senhor, como diz em Salmo, você está com o Espírito Santo em você, está se alimentando das coisas de Deus. Então, os hábitos que você reflete, o resultado da sua vida é por aquele que habita em você. Mas e se não é o Espírito de Deus que habita em você? Se a sua fonte de alimentação não está nas coisas do Senhor? Se você tem buscado alimento nas coisas do mundo, do teu trabalho, da tua vida, enfim, se você tem buscado alimento em outras fontes, como vai ser a sua habitação, os hábitos ali da sua casa? De acordo com aquilo que você tem se alimentado. Deu para entender por que a comparação da casa? A gente não ouve também que, na palavra de Deus, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Se ele habita em nós, os resultados das nossas atitudes, da nossa conduta, das nossas palavras, precisam ser de acordo com aquele que habita em nós. Se quem habita em mim não é o Espírito Santo de Deus, eu vou ter frutos diferentes, que é o que está antes do 22, que são os frutos da... Eu acho que é até legal colocar aí, eu não marquei, mas eu acho que o 19, Gálatas 5:19, começa a falar sobre o fruto do Espírito. Olha lá, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes,
ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Gente, coisas semelhantes a essas, é como se parece que fosse assim, vai vir tanto pecado ainda pela frente, que além disso deve ter mais um monte, né? E coisas semelhantes a essas, né? Aqui parece que Paulo estava dizendo, tem mais um monte que vai aparecer, vocês vão conseguir inventar mais um monte de pecado, mais um monte de fruto para estar aqui. Então, nós não vamos entrar em cada um desses, mas o inverso do fruto do Espírito é proporcionalmente igual. Você está se alimentando das coisas de Deus, você está produzindo as virtudes do fruto do Espírito Santo. Você está se alimentando das coisas do mundo, você está produzindo frutos de acordo com a carne, com aquilo que você está se alimentando. É simples assim. E é perigoso assim. Porque aí a gente volta lá, o que está escrito em João 15? Aquele que não dá fruto, ele é cortado. Aquele que não dá fruto, ele é cortado. E mais interessante ainda, quando a gente fala de Gálatas 5:22, pode deixar 5:22 que é mais legal a gente ficar com ele olhando ali do que esses, né? Quando a gente fala disso, a gente não está falando que a gente vai ser, eu sou paciente, mas também não mexe comigo, não pisa no meu carro, que daí eu estouro. Ou então, eu sou bonzinho, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. O fruto do Espírito não é uma coisa ou outra, é um combo. Quando você tem o Espírito Santo, quando você alimenta o Espírito Santo, não é uma coisa ou outra, é o combo. A gente precisa produzir amor, alegria, paz, todos esses frutos aí. Fabi, mas é difícil, hein? Como é que eu vou fazer isso? É difícil demais ser desse jeito. E é mesmo. E posso falar uma coisa que é muito interessante também, quando a gente pensa em fruto do Espírito, e nessas coisas, é quando a gente produz tudo isso e não é nem para a gente. Eu vi uma outra ministração que falava sobre isso. O fruto do Espírito é o resultado na tua vida daquilo que quem se alimenta é o outro, não é você. Eu comentei isso, acho que no encontro de mulheres que eu li sobre isso. Por que o outro que... Quando você fala em amor, alegria, paz, paciência, você está produzindo virtudes e hábitos que as pessoas que se aproximam de você é que vão se beneficiar disso. Porque não é gostoso chegar perto de uma pessoa que é amável, que é bondosa, que sempre tem uma palavra bacana para falar, ainda que ela não fale nada, você gosta de estar perto dela, porque tem coisa boa ali. É uma árvore que dá fruto. É uma árvore que é gostosa estar perto, e as pessoas chegam e se alimentam dessa árvore. E aí, por que faz sentido quando fala que eu não me alimento daquilo que eu estou produzindo, mas o que eu produzo, eu alimento o outro que chega perto de mim? Porque o meu alimento está onde? Está na minha raiz. Eu estou satisfeito nas coisas de Deus. O meu alimento está vindo da raiz onde eu estou, daquele que habita em mim. Então, eu não preciso me alimentar daquilo que eu estou produzindo. E aí, gente, a gente pode falar assim, poxa, mas tem tanta gente que é... Eu fiquei refletindo também sobre isso, até conversei com Wesley. Tem tanta gente que a gente pode ser uma pessoa bondosa, uma pessoa amável, mas que nem conhece a Cristo. Como é que justifica isso? Mas você sabe que... Existe, quando a gente fala dos lobos devoradores, as pessoas que às vezes são assim, e eu não estou julgando, porque a gente não conhece, né? E a gente pode até achar que a pessoa não tem o Espírito Santo, que a pessoa tem. Quem sou eu para saber se tem, se não tem, como que é a vida e a relação de cada um com Deus? A gente não consegue saber isso. Mas a gente consegue perceber uma outra evidência. Quando você tem essas características no teu caráter, mas você espera o reconhecimento pelo que você está produzindo. Você é uma pessoa que ama, mas você cobra o outro por te amar igual. Você é uma pessoa que é boazinha, mas você espera uma gratificação, um reconhecimento. Quando você tem algumas dessas, porque todas essas realmente é só pelo poder do Espírito Santo, senão você não vai ter, mas quando você apresenta algumas dessas características, mas você espera pelo reconhecimento, pela gratificação. Sabe aquela pessoa que, tipo, mas está vendo? Olha tudo que eu fiz e não recebi nem muito obrigada. Mas você vê, olha, eu perdoo toda hora e olha, continua fazendo tudo igual.
Sabe esse tipo de atitude? Onde a gente faz, mas a gente está sempre esperando que alguém reconheça, que alguém chegue para a gente e fale, nossa, você é realmente uma pessoa generosa, né? Você ajuda todo mundo, parabéns, como você é legal. E aí, se você não recebe, você fica chateado. Você fica meio tristinho. Por quê? O seu alimento está onde? Seu alimento está realmente na raiz, nas coisas de Deus? Ou seu alimento está naquilo que você está produzindo e você quer receber de volta alguma coisa? Olha como é interessante a gente pensar sobre isso. Quando a nossa satisfação está nas coisas de Deus, a gente não precisa do reconhecimento daquilo que a gente está produzindo. Porque a nossa satisfação está naquele que nos salvou, está em Deus, e não nas coisas que eu estou produzindo. Porque eu não produzo para mim, eu não produzo para eu receber a glória. Eu produzo para que o nome de Deus seja glorificado. É por Ele, não é por mim. Mas só conseguimos isso quando a gente entende e a nossa raiz está nas coisas de Deus. Se a gente pensar em Gênesis 2, acho que eu marquei, Gênesis 2, do versículo 16 e 17, Deus fala assim, ó, comam de todos os frutos, o Senhor Deus ordenou aos homens, comam livremente de qualquer árvore do jardim. Acho que o 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Aqui nós temos duas coisas que Deus falou. Coma livremente de todas as árvores e não coma de uma árvore. O que eles fizeram? O que Adão e Eva fez? Comeu da uma árvore que era a que não podia. Eles não comeram de todas as árvores. Acho interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala que se a gente estiver alimentado nas coisas de Deus, a gente não precisa se alimentar de reconhecimento, de gratificação, de pessoas nos bajulando. Aqui, a ordenança quebrada foi, não se alimentaram de todas as árvores, estavam com fome e aí precisavam ainda de quebrar a segunda ordenança, que foi comer da árvore do bem e do mal. Se estivessem satisfeitos em comer aquilo que podia, não estariam disponíveis para comer aquilo que não podia. Então, aqui para a gente, o que nós precisamos fazer? Nos alimentar daquilo que é bom, nos alimentar do Espírito Santo de Deus, nos alimentar nas coisas de Deus, como diz novamente o Salmo 1, por isso que eu disse esses dois, é o que a gente mais vai refletir aqui, Salmo 1 e João 15. Se nós meditarmos de noite na lei do Senhor, se nosso prazer estiver na lei do Senhor, nós estaremos satisfeitos em Deus. E aí, a gente não precisará se alimentar como lobos devoradores dos outros ou do fruto que eu mesmo produzo. Poxa, então quer dizer que a gente precisa se alimentar das coisas de Deus, que a gente precisa produzir amor, bondade, paz, paciência, benignidade, domínio próprio, mansidão, é tudo isso que eu preciso? É. E aí a gente pode parar aqui agora e refletir um pouquinho. Eu tenho feito isso? A minha vida tem produzido isso? E se a gente chegar à conclusão que talvez não, a gente pode desanimar, a gente pode ficar triste, falar, não dou conta disso não vou conseguir. Paciente, manso, bonzinho demais, domínio próprio, muito difícil. Não é? Humildade, a gente até sou humilde eu sou, mas domínio próprio. E aí vem as coisas difíceis, né? Porque se está tudo bem, se está tudo tranquilo, é fácil você ser isso. Se você não tem problema, se você não tem diversidade, se você não tem ninguém pisando no seu calo, é muito fácil parecer que tem os frutos do Espírito. As grandes provações vêm quando as dificuldades acontecem, não é? Quando a gente lida com uma pessoa difícil, quando a gente lida com uma situação complicada, quando a gente lida com um trabalho que tira realmente ali do sério, ou com a falta do trabalho, enfim. Lembra da passagem que fala sobre a poda? Que aquele que dá fruto, o agricultor poda, que Deus vem e faz a poda? Essas situações são as situações que acontecem na nossa vida para que o fruto do Espírito apareça. Senão, como ele vai aparecer? Se nós não tivermos, não passarmos por situações onde o resultado aparece, como é que eu vou saber? Não é? Como é que eu vou entender? E aí, mais do que a gente pensar na gente também, é o principal, né? Pensar na gente, pensar na nossa vida, pensar naquilo que tem produzido. Se eu conseguir entender isso, reconhecer o fruto, saber,
eu consigo olhar no outro também e entender, discernir. Porque a gente precisa discernir entre as coisas, a gente precisa discernir entre o bem e o mal, a gente precisa discernir aquilo que a gente está ouvindo. Vocês precisam conhecer a palavra de Deus para saber se o que eu estou falando aqui faz sentido ou não. Porque se vocês só ouvirem, vocês só estão sendo passivos. Nós não fomos chamados para sermos passivos. Nós somos chamados para ouvir, para termos esse senso crítico, para entender, para ler, faz sentido. Não faz muito sentido aqui. Por isso que a gente vem aqui e não fala do que a gente acha, a gente fala do que a Bíblia fala. Só que você só vai saber se você ler também, se você acompanhar. Senão a gente vai continuar tropeçando. E aí, a gente chega nisso. Se eu não consigo, se eu não tenho, se eu chego à conclusão de que eu não estou conseguindo produzir esses frutos, o que eu faço então? O que eu faço? Se eu olho para a minha vida e vejo que os frutos de Gálatas 5:22, que Deus fala que é o fruto que provém do Espírito Santo na minha vida, o que está faltando? O que está faltando se eu não estou conseguindo produzir? A própria palavra de Deus nos responde, né? Aquele que está em mim, que está ligado em mim, produz. Eu estou nele, ele está em mim. Se não está em mim, não vai produzir. Gente, esquece achar que a gente vai conseguir produzir as virtudes e os hábitos do Espírito se nós não estivermos nos alimentando do Espírito. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo habita em nós, não é? Quando a gente recebe a Jesus Cristo, quando a gente crê no sacrifício de Jesus, nós oramos e recebemos o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer morada dentro de nós, só que a Bíblia também fala que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Se nós não nos enchermos, não buscarmos nos encher, não buscarmos nos alimentar, meditando na palavra e meditando nas coisas do Senhor, dia e noite, para que nós nos enchamos mais e mais do Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir. Amém? É impossível conseguir produzir frutos do Espírito sem o Espírito. É impossível produzir frutos do Espírito se ele não habitar em você. A gente vai produzir aquilo que a gente tem dentro de nós. Não tem aquele outro versículo que fala que a boca fala do que o coração está cheio? Se o nosso coração estiver cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de tristeza, cheio de ansiedade, a nossa boca vai produzir sobre isso. Então, qual que é o caminho? Se eu estou percebendo que a minha vida não está produzindo fruto, é me ligar novamente à videira. É buscar viver uma vida com Cristo. É buscar meditar na palavra dele. E, acima de tudo, né, gente, antes de começar isso, a gente precisa orar, a gente precisa chegar diante de Deus, reconhecer isso, se arrepender, pedir perdão e voltar. E voltar para aquilo que a gente sabe que é o correto, que é o certo, que está escrito aqui no Salmo 1, em Mateus 15, João 15, desculpa, para que a gente possa estar satisfeitos na lei do Senhor, satisfeitos nas coisas de Deus. Quando a gente fala em conversão, só para acabar, não sei nem a hora, mas é assim mesmo, né? Eu falo um pouquinho rápido. Se a gente pensar em conversão, a gente pensa, desse lado aqui, a gente tem o pecado. Desse lado aqui, a gente tem Jesus. Antes da gente aceitar Jesus, a gente está virado aqui, para o pecado. Faz de conta que o pecado está aqui, ó, gente, esse negócio aqui. A gente está virado para o pecado e a gente está andando em direção ao pecado, porque a gente não conhece Jesus. Você está andando em direção ao pecado, você está aqui, virado para Ele. Você está sendo chamado, tentado, você está sendo atraído pelo pecado. Aí você conhece Jesus, Jesus está aqui. O que acontece quando você muda? Você vira e muda de direção. Você deu as costas para o pecado. E agora você está de frente a Jesus. Você começa a caminhar, é o processo de santificação que a gente aprende, né? A gente começa a caminhar em direção a Cristo e as coisas dele. E o pecado já não está mais. Ele está aqui atrás. Significa que eu nunca mais vou pecar? Não. Significa que eu já sei que eu dei as costas para ele, que eu não quero mais isso para a minha vida. De vez em quando pode ser que eu tropece. E aí eu vou me levantar, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu não quero mais voltar aqui. Porque eu me converti. Eu estava aqui e eu converti o meu caminho. Agora eu ando para cá. Não, gente, a pior coisa é a gente achar que a gente virou para cá e que a gente se agarrou aqui, que a gente já está lá na frente. A gente não está.
A gente está num processo de caminhada. E a gente vai caminhando, e a gente vai buscando, se alimentando, meditando na lei do Senhor, buscando o nosso prazer nas coisas dele, se alimentando mais e mais das coisas dele, para que a gente possa cada vez mais se afastar do pecado que habitava em nós. Eu ainda vou errar, eu ainda vou tropeçar, mas eu me levanto, eu peço perdão, e eu continuo aqui. O meu foco é esse. É aqui que eu quero chegar. A estatura do varão perfeito, que é Cristo. Isso é o processo realmente de conversão. E aí, se a gente estiver bem claro na nossa mente o que é o fruto, a gente consegue ficar o tempo inteiro antenado, observando. Observa, observa. Vai observando. Eu não estou conseguindo. Esses frutos ainda não estão se manifestando na minha vida. O que eu preciso fazer? Enchei-vos. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo. É Ele quem vai produzir em nós esse fruto, no qual vai alimentar as pessoas que estão em minha volta, no qual vai alimentar as pessoas que se achegam a mim. Eu amo quem? Eu amo só a mim mesmo? Eu amo os outros. A alegria que habita em mim, que vem de uma forma natural, ela alcança quem? As pessoas que estão em minha volta. Se eu sou uma pessoa amarga, triste, que só reclamo da vida, ela alcança quem? Só a minha vida? Não, ao próximo que está do meu lado, me ouvindo reclamar de tudo o tempo inteiro, amargurado. A bondade, se eu sou bondoso só comigo? Não, eu sou bondoso para com o outro. Eu demonstro a minha bondade no meu relacionamento com o outro. Então, os frutos, as virtudes do fruto do Espírito, elas se manifestam nos relacionamentos. Elas se manifestam para as pessoas que estão junto comigo. E se a gente refletir sobre isso, a gente vai estar o tempo inteiro antenado. A gente vai estar o tempo inteiro percebendo se a gente está ou se a gente não está se alimentando da seiva verdadeira. Amém? Vamos orar sobre isso? Gente, eu peguei uma imagem aqui de árvore com fruto, com laranja. Eu não coloquei aqui para vocês, mas era para me motivar a entender o contexto. Eu sou criança, igual as crianças mesmo, né, gente? Eu faço tudo para eles com visual, para poder entender, e faz muito sentido. Bom, vamos orar sobre isso. E eu convido você a refletir sobre sua vida, se sua vida tem produzido o fruto do Espírito, se os hábitos do Espírito têm se manifestado na sua vida. Vai pensando, vai refletindo. Pensa se tem te feito feliz, se tem te dado alegria, a forma como você tem conduzido o seu dia a dia. Se você percebe o fruto, amém por isso, é momento de você agradecer e reconhecer que isso só acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. É o momento da gente observar onde é que está a nossa fonte, o que a gente tem se alimentado, o que a gente tem buscado. Se a gente tem buscado se alimentar do pão da vida e da água, daquele que bebe nunca mais terá sede, ou se a gente tem sido lobos devoradores, que estamos sempre esperando reconhecimento, gratificação, um elogio. Quem nós temos sido nessa caminhada? Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nós pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas vidas, Deus. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós temos alimentado somente a nossa carne, nós temos buscado viver a vida que agrada a nós mesmos, sem se preocupar com as coisas que agradam ao Teu nome. Senhor, nós oramos e nós clamamos para que o Teu Espírito Santo venha nos encher mais e mais da Tua presença. Espírito Santo de Deus, que habita em nós, venha ser mais e mais presente, mais e mais. Que a gente tenha prazer em meditar na Tua lei dia e noite, que a gente tenha prazer em buscar, Senhor, as Tuas verdades,
que a gente se baste na Tua presença, que a gente compreenda que para a gente estar satisfeitos e que a gente estar bem, a gente precisa estar ligado à videira, estar recebendo da seiva verdadeira que vem da Tua palavra. Oh, Senhor Deus, afasta-nos, Pai, dos desejos pecaminosos. Afasta-nos, Senhor, de alimentos perecíveis que logo se esvaziam, que nos deixam novamente vazios, nos deixam novamente largados. Oh, Paizinho, tem misericórdia das nossas vidas, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar a Tua palavra que é tão real, que é tão clara. Senhor, em pouco aqui que nós lemos, como se repete o mesmo ensinamento, com certeza é para que a gente possa absorver esse entendimento. Senhor, eu oro para que a gente saia daqui mais do que nunca entendendo que a gente não pode por nenhum momento sair de Ti, sair da Sua videira, que a gente não pode por nenhum momento se afastar de Ti, que nós precisamos estar ligados, que nós precisamos estar enxertados, que a nossa satisfação só vem de Ti, e que muitas vezes nós estamos procurando a satisfação onde não vai ser plena, onde não vai ser realmente aquela que vai nos deixar satisfeitos. Perdoa-nos, Pai, por esse entendimento errado, equivocado, Pai, que o mundo coloca em nós e muitas vezes nós acatamos, nós aceitamos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nesta manhã tocar o coração de cada um que está aqui. Toca, Pai, de uma maneira diferente, Paizinho. Toca, Senhor Deus. Que essa verdade entre no coração, Pai, de cada um de nós, trazendo transformação, trazendo uma renovação de mente, trazendo de verdade, Senhor Deus, a motivação de estar na Tua presença, de buscar meditar na Tua palavra, que o nosso prazer passe a estar nisso. Senhor, que a gente entenda que nós não conseguiremos, Pai, produzir essas virtudes e esses hábitos se nós não tivermos o Teu Espírito Santo agindo em nós. Que isso é fruto Teu e não é nosso. Que isso é fruto que vem de Ti, não é fruto que vem de nós. Isso não é mérito nosso. Pai, eu clamo, Senhor Deus, eu clamo. Dá esse entendimento para cada um de nós aqui, Senhor Deus. E que esse entendimento não saia da nossa mente, que fique aqui, Senhor Deus, ruminando, remoendo em nós. Eu preciso produzir frutos que alimentam o próximo, que façam diferença, que resultam de uma intimidade, de um relacionamento com Deus. Que a gente possa entender que se nós não tivermos relacionamento com Deus e comunhão com Ele, nós não temos como produzir fruto daquele que não habita em nós. Oh, Paizinho, que esse entendimento não se perca. Eu preciso estar ligado a Cristo. Eu preciso me alimentar de Ti, Senhor. Não deixe esse entendimento sair de nós, Paizinho. E esses frutos que alimentam as pessoas que estão à minha volta só podem ser produzidos através da Tua presença em nós, Paizinho. Ajuda-nos, Pai, a não se esquecer disso. Que quando a gente sair daqui, isso não caia no esquecimento, mas que a gente busque todo dia um pouquinho mais, entender e dar um passo em direção à comunhão com Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, é o que eu te peço. Eu te peço, por favor, guarda as nossas mentes, os nossos corações das coisas do mundo, para que a gente possa meditar na Tua palavra, Deus. Ai, em nome de Jesus, Senhor Deus, sê conosco, Paizinho, sê conosco todos os dias. Que você continue meditando e refletindo nisso. Que você continue buscando mais e mais o Senhor, para que esses frutos apareçam na sua vida cada vez mais. E aqueles que já têm, que cada vez mais sejam podados e possam produzir mais e mais. Em nome de Jesus. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas.
sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele o meu prazer está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Dono dos meus dias, é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, e perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. Aleluia. E você? Onde você está usando a sua vida? A gente acabou de cantar aqui, né? Obrigado, Gui, Diego, Elias, que não são vocês, viu? Mas o Espírito de Deus tem usado vocês, né? Um louvor hoje muito gostoso, nos preparou para essa mensagem da professora Fabi, da mestre, que veio aí para esclarecer muita coisa para você. Quando você estava lendo, Fabi, eu estava lendo numa outra versão. Quero que você entenda que uma outra versão não é como alguém quis traduzir, tá? Eles usam as palavras, as várias formações daquela palavra, os significados daquela palavra para trazer entendimentos. E nessa versão aqui, quando você lê o Salmo 1, eu vou ler também de Mateus 7, diz assim: como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Olha só. Deixa eu ler aqui para você o que ela leu também em Mateus 7:15. E enquanto ela falava, ela estava falando como estava traduzido aqui. E ela leu outra versão. Quer dizer, o Espírito de Deus realmente confirmando aquilo que nós aprendemos hoje do Espírito de Deus. Veja bem, Mateus 7:15. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. Presta atenção nisso, é verdade. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. É para bater no teu coração. É para a gente não ficar por aí rodando, achando que todo mundo tem alguma coisa boa para nos ensinar. É como ela falou, o fruto do Espírito dessa pessoa tem que influenciar você para o bem, para a bênção, para a graça de Deus. E com isso eu queria agradecer a Deus pela vida que nos tem dado, pelo amor que tem compartilhado nesse lugar, pelo esclarecimento do Espírito para coisas que a gente às vezes nunca parou para pensar. Não é que você duvidou, você nunca parou para pensar, né? E hoje veio com
como dizem que aconteceu, a gente não estava aqui, uma chuva que veio que parecia um paredão, né, com vento. O Espírito Santo veio hoje com esse paredão de bênção para você pegar dessa impressão que você teve, para você levar para sua casa e para você transformar o mundo ao seu redor. Amém? Que o Espírito de Deus nos conduza nessa graça. Eu queria que você entendesse que a igreja, ela não para. As pessoas param. Quando eu estava aqui com as crianças, eu quis fazer alguma coisa, eu falei, não, mas eu vou falar para você o que eu ia fazer. Eu ia perguntar para as crianças: por que você não trouxe o seu amiguinho hoje? Aquele amiguinho que você gostaria que tivesse com você. Porque se o seu papai não faz, não pode deixar você não fazer. Então, faz isso. Traga os seus amiguinhos para a igreja, porque você não quer que eles recebam da mesma graça, da mesma alegria, com os professores lá dentro, o que o Espírito Santo tem para dizer? Não é só para você. Se o seu pai não faz, é um problema dele com Deus, e Deus mostrou hoje aqui, né? É um problema de Deus, vai vir com a tesoura, deixa para lá, mas você faz. Eu ia fazer isso com eles, tá? Não quis fazer porque os pais poderiam não entender o negócio. Que o amor de Deus, esse amor que nos constrange a trazer outras pessoas para o reino de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, pelo trabalho que Jesus fez para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje, e a gente aprenda a fazer também para que outros estejam, e na unção, comunhão do Espírito Santo e no ensino do Espírito Santo, você tem uma semana abençoada com Deus, transformando e sendo transformado. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. E vejam, ele traz consigo sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. E vejam, ele traz consigo sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida e perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. É por